Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Começando uma linha de redação no primeiro ano do ensino médio da COPEL. Bem, gente, a gente já está bem adiantado em redação, como vocês podem ver. A gente vai alternar agora essas aulas, porque eu vou trazer também aulas de interpretação textual para vocês. E a gente tem, nesse capítulo 11, o conto, né? Ele vai trazer para a gente, né, a conceituação de contos. Então, o capítulo se inicia com a seguinte frase. Há um dito popular que expõe: quem conta um conto aumenta um ponto. E aí logo vem a conceituação de conto, né? Que o conto é a narração. Lembra que a gente falou nos primeiros capítulos, assim que começou a quarentena, capítulo 5, se não me engano, capítulo 6, a questão da construção de narrativa, o tempo da narrativa, e aí a gente conceituou narrador, personagem, enredo, né? Então, a gente vai agora estudar tipos, né, de narrativas, e aí uma delas é o conto. Então, o conto é uma narração. Nesse gênero textual é possível observar elementos essenciais ao texto narrativo, que são os personagens, o enredo, o tempo e o espaço. Uma narrativa curta, em que há poucos personagens, com tempo e espaço reduzidos, apresenta apenas um conflito, não tem muitos conflitos, né, nesse tipo de narrativa, né, no geral, e já próximo do final, né, tem um desfecho, vai ao centro do interesse. Então, o que acontece? O conto é uma narrativa que ela é menor que uma novela, menor que um romance e maior que, por exemplo, um poema, né? Os textos poéticos. Então, por ser um tipo de narrativa um pouco mais curta, ela não traz vários conflitos, né? Traz poucos conflitos e aí um só desfecho e uma narrativa muito sintética, né? Que logo você vai ter um clímax e você vai ter, né, a resolução da problemática ali de maneira mais rápida do que, por exemplo, no romance, tá? E um pouquinho mais longo do que um poema, tá bom? Então, nós temos, né, os objetivos do capítulo, que é conhecer e compreender os elementos e a estrutura condensada do conto, produzir textos de gênero conto, evidenciando as características textual discursivas, ou seja, vocês vão ter que produzir um conto, né? Depois de tudo que eu explicar aqui para vocês, né? Vocês vão ter que produzir um conto. E eu vou falar sobre isso depois, na nossa próxima aulinha. Primeiro, eu vou falar sobre a estrutura do conto. Só retomando essa questão de vocês fazerem um conto, e vocês podem até achar estranho que eu vou terminar essa aula e não vou pedir que vocês façam um conto, é porque nós faremos outra prova, né? Vocês sabem que semana passada foi semana de prova, né? Na plataforma. E haverá outra prova. Então, essa prova vai ser desse capítulo que a gente está explicando. Então, de novo, eu vou pedir a vocês que façam trabalhos extras para juntar com a nota da prova para dar a média de vocês, correto? Então, posteriormente, depois que a gente estudar os conteúdos, a questão da estrutura e tudo mais, em alguns conceitos, aí eu vou pedir a vocês que façam um conto, mas você vai ser lá para o final desse mês de julho, tá bom? Então vamos lá. Todo texto tem sua estrutura, né? E com o conto também não é diferente. Então nós vamos ter aqui a introdução, que diferente do texto dissertativo argumentativo, vocês não vão precisar fazer uma introdução com uma argumentação, não. Então você vai apresentar nessa introdução uma situação inicial, né? Geralmente os contos apresentam de início a situação inicial, e você conhece os personagens, né? A inserção dos personagens e do cenário. Por exemplo, a professora Thais América dá aula na COPELG, tentando resolver o problema das aulas remotas, por exemplo. Seria você apresentar um personagem, apresentar o conflito, né? E apresentar qual vai ser a ideia principal, né? Do texto. Também vai ter desenvolvimento. Só que nesse desenvolvimento, ao invés de você construir parágrafos de argumentação, você vai apresentar o conflito. Você vai apresentar os personagens na introdução, e aí você vai ir para o desenvolvimento para apresentar o conflito, né? E aí vai ter aquela quebra nos padrões de normalidade, né? Vai acontecer uma coisa que vai precisar ter uma resolução futuramente, e esses personagens que aparecem estão envolvidos nessa, como é que eu vou dizer, nesse conflito que aparece, né? E esse conflito levará ao clímax, né? Que é o maior momento de tensão no texto. Então, no desenvolvimento, você vai trazer o conflito e também você vai dar o clímax, né? Aquele ponto máximo na construção de narrativa. E aí, depois que você introduziu
os personagens, o cenário, depois que você mostrou o conflito, depois que você mencionou a questão do clímax, aí você vai para a conclusão. Todo o texto tem sua parte final, sua conclusão. Essa conclusão, ela consiste no desfecho do conto, né? Ou seja, ela é a parte da narrativa em que o conflito é resolvido. Ou seja, você, no desenvolvimento, você tem um conflito, esse conflito chegou ao seu ápice ali no desenvolvimento, e na conclusão você vai resolver toda aquela construção que você apresentou, né? E aí você encerra a sua narrativa por aí, porque já que acabou o conflito, não há mais o que você relatar. E lembrando que o conto é um tipo de narrativa que prima pela objetividade, ou seja, você não vai fazer um texto muito longo, fazer desfechos muito longos. A ideia aqui é prender o leitor e não cansá-lo, né? E aí, nós temos também os elementos da narrativa, que, como vocês bem sabem, são o foco narrativo, que refere-se à posição assumida em relação àquilo que narra o tipo de narrador. Você vai ter algo a ser narrado, né? Que é aquilo que se narra. E você vai ter um tipo de narrador, que, como vocês sabem, pode ser narrador observador, narrador personagem, né? E aí, isso vai ser apresentado no foco narrativo. Também tem o espaço, né? O espaço refere-se ao cenário onde vai acontecer os fatos. O contexto em que ocorre. Ou seja, Bom Jesus, por exemplo, julho de 2020, né? O cenário é Bom Jesus e o contexto que está inserido é aqui, em julho de 2020, no meio de uma pandemia, por exemplo. E aí nós temos também a questão do tempo, que o tempo se refere a passagem cronológica, expressa por meio de marcas linguísticas. Você vai colocar lá dia, um mês, o ano, você vai escolher alguma marca linguística que expresse, né, o tempo daquela narrativa. E também vai ter a questão dos tempos psicológicos que eu falei para vocês em sala de aula, né? Existe uma diferença entre tempo cronológico, que é esse tempo que é contado pelo relógio, que é contado pelo calendário, e a impressão psicológica que o personagem tem. Pode ser que a impressão psicológica que o personagem possa vir a ter não dialogue, por exemplo, com o tempo cronológico. Por exemplo, nós estamos em 2020, né? Eu até me perco, ficando em casa esse tempo todo. Digamos que essa narrativa vai acontecer, por exemplo, em 2016. Reparem que já não está dialogando com o tempo cronológico, a gente está 4 anos à frente. Então, é isso que a gente chama de impressão psicológica que se tem quando você se constrói o tempo. Tem gente que prefere chamar de tempo cronológico e psicológico. No livro, coloca impressão psicológica dos personagens, que é a mesma coisa também do tempo psicológico. E nós temos a verossimilhança. A verossimilhança é a semelhança entre a narrativa e a realidade factual. Ou seja, nós temos essa realidade aqui, né, cheia de fatos corriqueiros, né? Então, vamos imaginar, de um fato corriqueiro, você constrói um conto, por exemplo. A Clarice Lispector escrevia muitos contos sobre o Jardim Botânico, por exemplo, que fica no Rio de Janeiro. Então, assim, o Rio de Janeiro é um lugar que existe, não é fictício. O Jardim Botânico também existe, é um lugar lindíssimo, que eu acho que ninguém deveria morrer sem conhecer. Então, assim, quando a Clarice Lispector conhece o Jardim, escreve sobre o Jardim Botânico, ela cria laços de verossimilhança, porque é um local que existe, né? É uma cidade que existe, então são realidades fatuais. Mas ela constrói todo um elemento ficcional nesse local. Então, a gente chama essa relação literária de criação com elementos factuais de verossimilhança, ok? Né? Que é você tornar literário, tornar ficcional algo corriqueiro. E aí, a gente encerra por aqui, né? É um capítulo bem curtinho, e o conto não tem nenhum mistério em relação a isso. E eu sempre peço a vocês que façam as atividades de sala e as propostas, e me enviem. Gente, a plataforma SAIS, ela foi otimizada, e agora há uma ferramenta de... Lá no sala de aula, você agora pode anexar arquivos e mandar para os professores. Havia uma discussão muito séria, porque alguns alunos não tinham e-mail, e não sabiam por onde que enviar as atividades. Então, agora, todos os alunos irão enviar todas as atividades pelo plataforma SAIS, sala de aula. Eu já mandei um vídeo para vocês de como é que vocês vão acessar, como é que vocês vão fazer para anexar esses arquivos de tarefa de vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algumas questões, é só entrar em contato. Tem os plantões, vocês têm acesso ao meu número. Então, não esqueçam de mandar atividades. Depois eu vou estipular a data, mas lembrem-se que essas tarefas vão ajudar a compor a nota de vocês, tá bem? Então,
A nossa aulinha de hoje está se encerrando. Fiquem em casa, se cuidem, organizem a rotina de estudo para vocês, tornem essa quarentena proveitosa. Um grande abraço e até mais!